Bom, pessoal, estamos dando início a mais uma aula sobre funções, né? Vamos praticar agora alguns exercícios, resolver algumas questões que vão ajudar a solidificar os conhecimentos adquiridos na última aula, ok? Exercício número 1. Uma das atividades mais didáticas de apresentar o conceito de função enquanto relação entre dois conjuntos é utilizar os chamados diagramas de Venn. Analise os diagramas a seguir e assinale a opção em que a relação indicada por flechas representa uma função de A em B. Então vamos lá, vamos analisar cada uma das nossas opções e verificar se é uma função ou não. Vamos lá. Por diagrama, como é que eu faço essa análise? Para que essa relação da opção A seja função, todos os elementos do conjunto A têm que estar enviando setinha para o conjunto B e somente uma setinha a cada um. Aqui nós podemos perceber que o número 2, aqui, o elemento 2, não está enviando nenhuma setinha para o conjunto B. Logo, esta relação não é função, tá? Não é função. Vamos agora analisar a opção B de bola. Todos os elementos do conjunto A estão enviando setinha? Sim. Somente uma setinha a cada um? Não. Percebam que o número 1, o elemento 1, está enviando duas setinhas. Logo, esta relação aqui também não é função. Opção C. Vamos analisar a opção C. Vejam que na opção C, o 3 não está enviando setinha para o conjunto B. Logo, também não é função. Restando somente a opção D. Vamos analisar D, já tendo ela como resposta verdadeira, né? Todos os elementos do conjunto A estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim, então é função. Número 2. Quais dos gráficos a seguir representam funções? Então vamos lá, isso aqui não é uma questão de opção, é só para você verificar quais são os gráficos que representam função. Então vamos analisar essa primeira relação aqui. Todos os elementos do conjunto A estão enviando setinha? Não, esse elemento não está enviando setinha, logo não é função. Vamos analisar outra relação. Todos os elementos do conjunto A estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim. Então é função. Não importa o que esteja acontecendo no conjunto B. Todas as setinhas estão indo para o mesmo elemento. Não interessa. Você tem que analisar o conjunto A. Todos os elementos estão enviando setinha? Sim. Uma setinha cada um? Então é função. Nessa outra relação aqui, todos os elementos de A enviam setinha? Sim. Uma setinha somente cada elemento? Sim. Então é função. Na outra relação, todos os elementos estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Não. Ó. Esse elemento aqui está enviando duas setinhas, não é função. Ok? Então duas funções e duas relações sem ser função. Então 4 relações, 2 delas sendo função e 2 não. Ok? Próxima atividade aqui. Quais das seguintes relações são funções? Então vejam que aqui nós temos 3 relações, F, G e H, só que não fizeram por diagrama, e sim por enumeração. Nos deram os pares ordenados. Para isso, eu faço o quê? Eu pego e monto o meu conjunto. Tá? Então, essa relação F aqui, né,
vou fazer aqui o conjunto A e o conjunto B, tá? A e B dessa relação F, tá? Dessa relação F. Lembrando aqui que F aqui não está representando função, e sim uma relação, tá? Essa relação aqui de par ordenado 1 e 2, onde 1 pertence ao conjunto A e 2 pertence ao conjunto B. Então 1 ligando com o 2. Depois nós temos o 2 no conjunto A ligando com 3. E o 3 ligando com 4. Vamos analisar se essa relação F é função. Todos os elementos do A estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim. Então, isso aqui é função. É função. Ok? Vamos para o G. Para a relação G. Vou colocar aqui embaixo a G. A, B, 1 com 3, 2 com 3 e 5 com 3. Todos os elementos de A estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim. Então, essa relação G é função. Fácil, fácil, né, pessoal? Letra H. H. Vamos lá. Um com 0, dois com 3, e 1 com 5. A gente já tem aqui 1 com 5. Vamos analisar. Todos os elementos de A estão enviando setinha para o conjunto B? Sim. Uma setinha somente cada um? Não. Percebam que o número 1 aqui está enviando duas setinhas. Então, isso aqui não é função. A relação H não é função. Ok? Certinho aí. Bom, isso aqui nós fizemos pelos diagramas, mas você podia também, um candidato mais experiente, podia fazer só olhando para os pares ordenados. Ó, o 1 aqui, ele não se repete. O 2 também não está se repetindo na primeira posição, tá, do par ordenado. Então significa que é uma função. Aqui, ó, o 1 não está se repetindo nas outras posições, tá? Nem o 2 está se repetindo, nem o 5. Agora aqui você perceba que o 1 ele está se repetindo aqui, ó. Então significa que o conjunto A está enviando mais de uma seta, aí não é função essa relação aqui, ok? Então nós temos duas funções e uma que não é função. Próxima questão, questão da EFON. Para quem não sabe, EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Existe uma lá no Rio de Janeiro e a outra na cidade de Belém, no estado do Pará. Qual a proposição verdadeira referente à definição de função de A, tendo os elementos A, B e C, e em B, tendo os elementos X,
y e z, representada pelos diagramas. Então nós temos aqui 3 diagramas e nós temos que analisar os 3 diagramas para verificar quem é função, quem não é, tá? Então vamos aqui, o primeiro diagrama número 1. Todos os elementos estão enviando setinha? Não. O elemento B não está enviando setinha. Então isso aqui não é função. Vamos ao diagrama 2. Todos os elementos estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Não. Ó, o elemento B está enviando 2 setinhas. Então isso aqui não é função. Diagrama 3. Todos os elementos de A estão enviando função? Estão enviando setinha? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim. Então isso aqui é função. Então somente função o número 3. Então vamos ver as opções aqui. O diagrama 3 define uma função de A em B, pois todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. Então D está correto. Letra A. Os diagramas 1, 2 e 3 definem função? Não, somente o 3. O diagrama 1, 2 e 3 não define função? Não, o 3 define função. C. Os diagramas 2 e 3 não definem função? Na verdade é o 1 e o 2 que não definem função. O diagrama 3 define função. E o diagrama 3 define a função de A em B. Opa! Na verdade a resposta aqui, ó, é a letra E. O diagrama 3 define a função de A em B. Porque a letra D está falando o diagrama 3 define a função de A em B, pois todos os elementos de A se associam com os elementos de B. A parte falsa é essa aqui, ó. Pois todos os elementos de A se associam ao elemento de B? Não. Porque eu poderia ter o elemento de A se associando a mais de um elemento de B, e aí não seria função. Então dizer que todos os elementos de A estão associados ao elemento de B não significa dizer que é função. Tem que somente cada elemento de A só pode se associar a um elemento de B. Como? De novo, aqui, ó. Cada elemento de A só pode se associar a um elemento de B. Esse elemento aqui ele não pode se associar a outro, ok? Agora, distintamente, eles podem se associar ao mesmo elemento de B. Assim ainda é função, tá? Ok? Agora assim não é função, mas isso aqui não é exatamente, está dizendo aqui, ó, pois todos os elementos de A estão associados ao de B. E aí eu poderia ter uma situação em que um elemento de A estaria associado a mais de um de B. E aí essa opção D está falsa e a letra E a correta, ok? Então nós temos que ter muito cuidado, que a gente acaba analisando de repente só a primeira parte e pensa que está verdadeira, né? Então a letra E, o diagrama 3, ele define uma função de A em B, ok? 5. Então, se é função ou não é função. Todos os elementos de A enviam setinha para B? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim. Então é função. Todos os elementos de A enviam setinhas para B? Sim. Uma setinha somente cada um? Sim. Então é função. Todos os elementos de A enviam setinha para B? Não. O A aqui não está enviando setinha, então não é função. Todos os elementos de A estão enviando setinha para B? Sim. Uma setinha somente cada um? Não, aqui está enviando 2, ó. Então não é função. Ok? Então deu para massificar aí. Vamos continuar na próxima aula, ok? Obrigado e até a próxima.